A Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, é uma universidade comunitária localizada na cidade de Santa Cruz do Sul, no estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Possui outros 4 campi nas cidades de Capão da Canoa, Sobradinho, Venâncio Aires e Montenegro. Adquiriu pela APESC o Hospital Santa Cruz, a maior e mais antiga casa de saúde do município de Santa Cruz do Sul e da região. Além de campo de estágio para muitos alunos da Unisc, o hospital é referência em várias áreas e atende a pacientes de todos os municípios da região central do estado. Em 2002, o HSC recebeu dos Ministérios da Saúde e da Educação o reconhecimento como Hospital de Ensino. Entre outros aspectos, contribuíram para a obtenção dessa distinção a excelente avaliação do curso de Medicina da Unisc, pelo MEC, e a implantação de residências médicas nas áreas de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, medicina de família e comunidade, ginecologia e obstetrícia. Questão número 1 é uma questão muito simples de eletricidade. No Sistema Internacional das Unidades, no SI, também conhecido como Sistema MKSA, a unidade de carga elétrica é dada por, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Define-se intensidade de corrente elétrica como sendo a grandeza escalar I é igual a Q sobre ΔT, e representa a intensidade da corrente elétrica, que é a carga, e ΔT é o intervalo de tempo que essa carga está passando no fio. Essa expressão fornece a intensidade média de corrente elétrica, mas também pode medir corrente elétrica constante. Carga é o número de elétrons vezes a carga de elétrons, e o I, que é a definição de corrente elétrica, é carga por tempo, que é a carga total que atravessa uma seção S do condutor. N é o número de cargas elementares que atravessam S no intervalo de tempo ΔT. E E é o módulo da carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, em homenagem ao físico e matemático francês André-Marie Ampère, 1775-1836, e ele tem símbolo A maiúsculo. Então, pegando a expressão I, corrente é carga por tempo, então 1 ampere vai ser 1 coulomb, porque carga é medida em coulomb, dividido pelo tempo, 1 segundo, que é a unidade no sistema internacional de tempo. Então, 1 ampere é 1 coulomb por 1 segundo. Se você jogar 1 segundo multiplicando e isolar o coulomb, vai ficar 1 coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. Ou seja, coulomb é ampere vezes segundo. Alternativa correta, B de bola. Segunda questão. Um corpo de massa M desliza sobre um plano horizontal com velocidade constante. Sabendo que existe uma força de atrito, cujo coeficiente de atrito é μ igual a 0,5 entre o corpo e o plano, e após ter percorrido uma distância de 20 metros, o trabalho da força de atrito foi de trabalho igual menos 2.000 joules. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a massa M em quilogramas do corpo é de, e aqui estão as alternativas. Então, se o corpo se move com velocidade constante, veja bem, velocidade constante em um plano horizontal, então ele está em movimento retilíneo e uniforme. E se ele está em movimento retilíneo e uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico. Nessas condições, a força resultante sobre ele tem que ser nula. E para que a força resultante seja nula, a força F que está puxando ele, eu coloquei aqui no desenho, não foi fornecido, a força F que está puxando ele, ela tem que ter o mesmo módulo, a mesma intensidade que a força de atrito. Por quê?
porque a força resultante durante todo esse deslocamento de 20 metros tem que ser zero. E se o F é igual ao FAT, então o trabalho da força F é igual ao trabalho do FAT, que eu peguei para vocês em módulo, em intensidade, 2.000 joules. O trabalho do F é igual ao trabalho do FAT, mas acontece que o trabalho do F é F vezes D vezes cosseno alfa. Trabalho do F, 2.000, F está aqui, o deslocamento é 20 e alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Tá vendo? A força está para a direita e o deslocamento também está para a direita, então o cosseno de zero. Então vai ficar 2.000 igual a F vezes 20, cosseno de zero é 1. Então F é o FAT, F igual a FAT, já vimos aqui em cima, que vai ser 2.000 sobre 20. Tá? Então, porque vai ficar F vezes 20 vezes 1, então aqui fica 20. Então, F é igual ao FAT em módulo, que vai ser 2.000 por 20. Então, o F e o FAT valem 100 newtons. 100 newtons é o valor do F, que é o mesmo que do FAT. Acontece que a expressão do FAT, a força de atrito, é μP. Então, vai ficar FAT, μP é igual a 100, que a gente achou aqui. Mas o peso é mg, então vai ficar μmg é igual a 100. Mi dado, 0,5, m está pedindo e o g 10 é igual a 100. Então m vai ser 10 vezes meio dá 5. Então m vai ser 100 dividido por 5. Então a massa desse corpo vale 20 kg e a alternativa correta é a C. Questão número 3 do vestibular da Unisc, Rio Grande do Sul, curso de Medicina, ano 2015. Se nas extremidades de uma resistência R for aplicada uma diferença de potencial V, uma corrente I atravessará essa resistência e a potência gerada nesse caso, ela vale P é igual a V vezes I. Se só a resistência R, só o R for constante, e a corrente I que está atravessando ela for duplicada, tá vendo aqui a resistência? Olha ela aqui, ó. O I entra por aqui e sai por aqui. Mas o que acontece que a gente fez agora? Duplicou o I. Então, e a corrente I for duplicada, em consequência, a nova potência gerada na resistência vai ser igual a. E aqui estão as alternativas. Questão simples. Veja bem, como ele falou que a resistência é mantida constante, então eu tenho que pegar uma expressão e a corrente foi duplicada, eu tenho que pegar uma expressão que relaciona a resistência com a corrente. E a expressão que relaciona a potência, a resistência e a corrente é P é igual a RI quadrado. Nessa expressão, se você observar com atenção, e o R é constante, você vai ver que a potência P aqui ela é diretamente proporcional a I ao quadrado da corrente. Então, P é diretamente proporcional ao quadrado da corrente. Então, se você dobrar o I, ele vai ficar 2 vezes maior. Só que 2 ao quadrado é 4. Então, a nova potência vai ficar 4 vezes maior. 2 ao quadrado, 4 vezes maior. E a alternativa correta é a D de dado. Questão número 4. Na lei de Snell, N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. N1 e N2 representam os índices de refração dos dois meios ambientes envolvidos. Podemos afirmar que θ1 e θ2 representam os ângulos, respectivamente, de A. Incidência e refração, B. Reflexão e refração, C. Incidência e deflexão, D. Incidência e infração, E. Incidência e reflexão. Muito bem, veja, a lei de Snell-Descartes. A relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é uma grandeza constante denominada índice de refração do segundo meio em relação ao primeiro, ou seja, seno de I sobre seno de R é N2 sobre N1. Essa é a lei aqui, ó. N1 seno de I, N2 seno R, tá vendo?
Esse é o raio incidente que incide pelo meio 1. Esse é o ângulo de incidência, essa é a normal, que é perpendicular à superfície que separa os meios 1 e 2. Aí o raio de luz chega aqui, sofre refração, sofre um desvio. Nesse meu exemplo, se aproximou da normal. Esse é o raio, esse é o ângulo de refração, tá? E esse é o raio refratado. Então, N1 vezes seno de I, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, e a alternativa correta é a A. Questão número 4. Na lei de Snell, N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. N1 e N2 representam os índices de refração dos dois meios ambientes envolvidos. Podemos afirmar que θ1 e θ2 representam os ângulos, respectivamente, de A, incidência e refração, B, reflexão e refração, C, incidência e deflexão, D, incidência e infração, E, incidência e reflexão. Muito bem, veja, a lei de Snell-Descartes. A relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é uma grandeza constante denominada índice de refração do segundo meio em relação ao primeiro, ou seja, seno de I sobre seno de R, N2 sobre N1. Essa é a lei aqui, ó. N1 seno de I, N2 seno R, tá vendo? Esse é o raio incidente que incide pelo meio 1. Esse é o ângulo de incidência, essa é a normal, que é perpendicular à superfície que separa os meios 1 e 2. Aí o raio de luz chega aqui, sofre refração, sofre um desvio. Nesse meu exemplo, se aproximou da normal. Esse é o raio, esse é o ângulo de refração, tá? E esse é o raio refratado. Então, N1 vezes seno de I, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, e a alternativa correta é a A. Sexta e última questão. Ao cair em queda livre de alturas diferentes, H1 e H2, sem atrito com o ar, dois corpos alcançam o chão com as velocidades V1 e V2, respectivamente. Sabendo que o V2 é 2V1, deduzimos que a altura H2 vale quantas vezes H1? Aqui estão as alternativas. Muito bem. Queda livre jogando na equação de Torricelli. E o corpo 1, que vai cair de uma altura H1, é V1 ao quadrado é igual a V01 ao quadrado mais duas vezes, em queda livre, a aceleração vira da gravidade, vezes a altura 1. Essa é do corpo 1. Corpo 2, mesma coisa. A velocidade com que ele chega ao solo ao quadrado é a velocidade inicial dele ao quadrado, mais duas vezes a gravidade, vezes a nova altura H2. Acontece que numa queda livre ele foi abandonado, então V01 igual a V02, ambos são zero. E o V2 é duas vezes V1, que é o enunciado. Então, V1 ao quadrado é 2GH1. Essa equação eu chamei de 1. Agora na 2. V2 ao quadrado é 2GH2. Tirei o V2, coloquei 2V1. Como está tudo ao quadrado, vai ficar 2V1 tudo ao quadrado. É igual a 2GH2. Quadrando isso, eu quadro 2 e quadro V1. Vai ficar 4V1 quadrado, é 2GH2. Essa equação eu chamei de 2. Aí, dividindo 1 por 2, você vai ter que V1 quadrado dividido por 4V1 quadrado é igual a 2GH1 dividido por 2GH2. Portanto, você vai ter 1 quarto, tá? Porque V1 quadrado com V1 quadrado cancela, sobra 1 quarto. E o 2G com 2G cancela, 1 quarto vai ser H1 sobre H2. Portanto,
a altura 2 vai ser 4 vezes a altura 1 e a alternativa correta é a E. Atenção, se esse vídeo foi útil para você, vai lá no início e inscreva-se. O Físico Vestibular agradece.